tarde a todos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um sábado. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão assistindo, que estão acompanhando mais um programa Interação. Hoje, um dia especial, não apenas porque é feriado, mas a gente vai estar fechando com chave de ouro o tema que a gente tem conversado durante o final do mês passado e durante todo esse mês, que é o tema limites. Não sei se você acompanhou os outros programas, mas se não tiver acompanhado, eles ficam gravados aqui na Web TV, no nosso canal. Você pode dar uma olhada nos sábados anteriores. Então, hoje a gente vai estar finalizando esse assunto. No primeiro sábado, a gente deu uma pincelada, a gente fez um resumo do que seria comentado, do que seria falado nos sábados seguintes. No outro sábado, a gente falou sobre limites físicos. No sábado seguinte, nós falamos sobre limites mentais, depois limites emocionais. E hoje a gente vai estar falando sobre limites espirituais. É a última parte desse assunto, limites, tá certo? Você que está entrando, você que vai chegando, fica à vontade para comentar, deixa o seu comentário aqui no chat, na caixa de mensagens. Todas as mensagens que a gente puder responder, a gente vai respondendo, a gente vai acompanhando. Todos vocês que forem deixando o seu comentário, a sua sugestão, a sua pergunta, fiquem à vontade para comentar, tá certo? Então, que o Senhor te abençoe nesse sábado, que você seja edificado onde você estiver assistindo, que esse programa, né, que esses minutos que a gente vai passar aqui, possam edificar a sua vida. Mesmo se você não tiver assistido os programas passados, mas que o Senhor fale ao teu coração hoje, através do que a gente vai estar conversando aqui hoje, tá bom? Então vamos lá. Falando um pouco sobre o que a gente tinha comentado no primeiro dia, quando nós começamos a abordar esse assunto, esse tema, recapitulando uma frase que eu tinha comentado lá no começo. Deus, ele estabeleceu limites para nos proteger. E isso nós observamos desde o Jardim do Éden, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, as regras, os limites que Deus estabeleceu, ele fez isso com o intuito de proteger a sua criação. Os limites, eles são prova de amor, por mais que muitas pessoas não vejam dessa forma. Mas quando você estabelece limites, né, assim como Deus estabeleceu limites, isso é prova de amor. Amor próprio e amor para com as outras pessoas. Você está se protegendo e você está protegendo as outras pessoas, né? Os limites físicos, emocionais, mentais e os espirituais. Todos os tipos de limites, eles existem para nos proteger e para proteger as outras pessoas. E claro, para que a gente se encontre no centro da vontade de Deus. Uma vez que uma pessoa que não tem limites vive uma vida desregrada, uma vida realmente sem limites, ela não se encontra no centro da vontade de Deus, né? Tudo tem que ser feito com decência, ordem, limites. E uma vez que uma pessoa vive de forma desregrada, ela não está no centro da vontade de Deus. E nós comentamos um pouco sobre isso nos sábados anteriores. E hoje a gente vai estar mergulhando mais a fundo nessa última parte, que são os limites espirituais. Para que serve os limites espirituais? Basicamente, eles nos ajudam a distinguir a vontade de Deus da nossa própria vontade e a renovar o compromisso com o Criador.
Você que está acompanhando a gente a partir de hoje, né, se acabou perdendo os programas passados, todo esse assunto que a gente está comentando, ele é baseado, trabalhado em cima de um livro muito bom, chamado Limites. Vou pedir para a produção estar colocando a imagem do programa daqui a pouco, vocês vão dar uma olhadinha, caso vocês queiram adquirir esse livro, dar uma pesquisada, caso vocês queiram ler, ver em casa e trabalhar com ele. Ele é um livro muito bom para se trabalhar, inclusive, em equipe. Se você tem um grupo de discipulado, se você trabalha com jovens, adolescentes, um grupo de homens, grupo de mulheres, não importa. Ele é um livro muito bom para ser estudado em grupo também. Oi? Aqui? Ah, tá. Tá aqui a imagem do livro, tá certo? Ele é um livro muito bom para ser trabalhado em grupo, porque ele mostra algumas perguntas no final de cada capítulo. Ele mostra umas perguntas que podem ser trabalhadas em grupo, e isso é muito, muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de livro que dá essa liberdade para a gente trabalhar em equipe, mostrar para o grupo, né, estudar parte por parte do livro e todo mundo junto vai crescendo à medida que vai lendo, né? Então eu gostei muito desse livro, muito mesmo. Se você quiser adquirir ele, tá certo? Então, os limites espirituais, eles nos ajudam a distinguir a vontade de Deus da nossa própria vontade e a renovar o compromisso com o Criador. A gente vai dividir o assunto de hoje, né, em duas partes. As duas partes vão ser comentadas hoje, tá? A gente não vai mais dar continuidade. Mas, no primeiro momento, hoje, a gente vai comentar sobre como diferenciar a vontade de Deus da nossa vontade. Como eu vou saber qual é a vontade de Deus e como eu vou saber se é a minha própria vontade. E a segunda parte, que a gente vai estar abordando hoje ainda, vai ser relacionado a limites dentro do contexto, como é que pode dizer? No convívio da igreja, né, com os nossos irmãos, limites que nós precisamos impor sobre algumas atividades espirituais, enfim, atividades da igreja, né, que nós precisamos ter muito cuidado com o que nós escolhemos para fazer, o que nós nos comprometemos, né, coisas com as quais nós nos comprometemos na igreja e muitas vezes não é aquilo que a gente foi chamado para fazer e a gente só vai acumulando mais e mais atividades e vamos nos desgastando, né? Então, essas duas partes a gente vai estar abordando hoje. Essa primeira que eu comentei sobre diferenciar a vontade de Deus da nossa própria vontade. Quem trabalha com determinados grupos, seja adolescentes, jovens, grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de, enfim, discipulado e por aí vai, uma das perguntas mais frequentes que a gente observa, que as pessoas fazem como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus e não a minha própria vontade, né? Muitas pessoas, inclusive, já chegaram para mim e perguntam... Nossa, muita gente já perguntou isso para mim, na verdade. Tá, eu sei que eu tenho que fazer a vontade de Deus, mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? E outro exemplo, eu vou pedir uma coisa para Deus, eu estou orando em relação a alguma coisa, né, orando a Deus, mas como é que eu vou saber se aquela resposta que eu estou esperando de Deus, aquele pensamento, aquele desejo no meu coração, é a resposta de Deus realmente para o que eu orei a Ele, ou se é uma coisa que está vindo de mim, é o meu pensamento, sei lá, a minha carne, entendeu? Como é que eu vou conseguir diferenciar? E essa é uma dúvida que está na cabeça de muitas pessoas, né?
muitas pessoas mesmo. Quando alguém faz essa pergunta para mim, eu fico muito feliz. Muito feliz. Por quê? Porque quando a pessoa faz essa pergunta, ela está mostrando que ela quer saber qual é a vontade de Deus. Ela está interessada em dar um passo a mais na sua caminhada cristã. Ela quer, essa pergunta, ela prova que essa pessoa, ela quer uma proximidade maior com Deus, né? Poxa, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Nossa, me ajuda aqui, eu quero saber se isso realmente é Deus falando comigo, né? Como é que eu vou saber que é Ele e tal? Então, muitas vezes, isso mostra que a pessoa está interessada em crescer no seu relacionamento com Deus. Então, é uma pergunta interessante, né? Eu, pelo menos, acho uma pergunta bem interessante quando fazem para mim, né? Então, o que acontece? É preciso estabelecermos limites em relação ao que pensamos ser nossa própria vontade. Vamos lá. Sábados anteriores, a gente conversou, a gente pincelou sobre a questão da nossa vontade, a nossa própria vontade. Sim, nós temos vontades, eu tenho vontades, você que está assistindo tem vontades. Só que a gente precisa entender que a nossa vontade, ela precisa ter limites também, né? Assim como todas as áreas que a gente vem conversando durante todos esses cinco sábados, né? Todas essas áreas precisam de limites. Você precisa impor limites e você precisa respeitar os limites dos outros em todas as áreas. E na área espiritual, em relação aos limites espirituais, isso também envolve a nossa vontade. Então, a minha vontade, ela tem que ter limite. Eu não posso, como cristão, achar que pensar da seguinte forma: eu tenho vontade de fazer isso e eu vou fazer. Esse não é o pensamento cristão. E todo mundo sabe disso, né? E os que não sabem, eu acredito que no fundo eles têm essa consciência, eles têm esse pensamento, eles acreditam nisso de alguma forma, né? De uma forma ou de outra, todo mundo sabe disso, que precisa haver limite até mesmo na nossa própria vontade. E por que esses limites eles precisam existir até na nossa vontade? Justamente tem a ver com o que nós estamos comentando agora. Se eu não tenho limite na minha vontade, se as minhas vontades não possuem limites, eu vou acabar deixando de lado a vontade de Deus para a minha vida. Então, ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Eu só posso fazer as duas coisas juntas quando a minha vontade for a vontade de Deus. Então, o que eu vou fazer, de qualquer forma, é a vontade de Deus, né? Mas, se a minha vontade é contrária à vontade de Deus, não tem como eu fazer a minha vontade e a vontade de Deus, né? Ou você faz um, ou você faz outro, né? Você não pode agradar a dois senhores, né? Fazer a sua própria vontade e depois fazer a vontade de Deus. Isso não tem como acontecer, tá certo? É preciso estabelecermos limites em relação ao que pensamos ser nossa própria vontade. Às vezes, acabamos fazendo com que a nossa vontade ultrapasse limites, chegando a deixar de lado a vontade de Deus para a nossa vida. Então, muitas pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para elas, a vontade de Deus para a vida delas, só que no meio do processo, elas acabam fazendo tudo o que elas querem. Tudo que elas têm vontade de fazer, elas fazem. Tudo que elas querem pensar, elas pensam, elas fazem o que querem, vivem uma vida sem limites, desregrada. E dessa forma,
fica difícil de você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, porque você não estabeleceu, não está estabelecendo limites para as suas próprias vontades. E dessa forma, como eu falei, fica difícil saber, descobrir, né, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes, acabamos fazendo com que nossa própria vontade ultrapasse limites, né, como eu falei, chegando a deixar de lado a vontade de Deus para a nossa vida. Vamos ver quem está acompanhando a gente aqui. A Rebeca está acompanhando a gente. Abraço, Rebeca, sempre acompanhando os nossos programas. Vitória Oliveira está acompanhando também. Um abraço. Como saber qual a vontade de Deus, né? Mas como saber qual a vontade de Deus para a minha vida? E eu gosto muito de responder essa pergunta, porque eu já me fiz muito essa pergunta quando eu era mais novo, cheio de perguntas, cheio de dilemas na cabeça, e eu me perguntei muito isso, né? Como é que... Tá, beleza. Eu entendo que é preciso existir limites na minha vontade, ok, eu entendo. Eu entendo que eu não posso fazer tudo que eu quero, ok, eu entendo. Eu entendo que eu preciso buscar a vontade de Deus para a minha vida, né? Eu entendo tudo isso, beleza. Mas como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus, né? A resposta, felizmente ou infelizmente para algumas pessoas, né, que não gostam de respostas prontas, felizmente ou infelizmente, a resposta é algo que todo mundo já sabe, né? Mas não é todo mundo que gosta de ouvir isso. Por quê? Porque muitas pessoas gostam de uma receita já pronta, né? Pronto, eu vou falar dessa forma. Muitas pessoas gostam de uma receita pronta. Elas gostam de soluções rápidas. Elas gostam de coisas práticas, de você apertar um botão e o seu problema ser resolvido rapidinho, né? De você colocar alguma coisa no micro-ondas e em poucos segundos, né, já está prontinho ali, já está no ponto. E nem tudo na vida funciona dessa forma. Então, a resposta que eu vou dar aqui, muitos de vocês já sabem. A questão é que muitos não colocam em prática, ou não colocam em prática como deveria ser colocado em prática. Então, vamos lá. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, eu coloquei aqui alguns pontos, tá certo? Eu gosto muito de comentar sobre esses pontos. Primeiro, através de um relacionamento íntimo com Deus. Esse não poderia deixar de ser o primeiro ponto. Através de um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade com Deus. Através dessa intimidade, através desse relacionamento, você vai conseguir cada vez mais distinguir, diferenciar qual é a sua vontade e qual é a vontade de Deus, para que você possa buscar a vontade de Deus para a sua vida. Esse relacionamento íntimo com Deus, ele pode ser aprimorado de várias formas, através, por exemplo, do devocional, né? Através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através de relacionamento com outras pessoas que também são cristãs, pessoas que têm coisas boas para acrescentar à sua vida, através do envolvimento nas atividades da igreja, né? Você se encontrar em alguma área, algum departamento da igreja que você se sente atraído e você se sente realizado quando está fazendo aquilo. Então, quando você trabalha todas essas questões na sua vida, né,
Quando você faz tudo isso, você está aprimorando, melhorando o seu relacionamento com Deus. Falando de Jesus para as pessoas, cumprindo o ID do Senhor, ajudando o próximo. Nossa, cara, é tudo isso, entendeu? Então, você está aumentando, melhorando, aprimorando o seu relacionamento com Deus. Aí vem outra questão, né? O problema, o X da questão, é que muitas pessoas acham que é possível você saber qual é a vontade de Deus vivendo uma vida de qualquer jeito, sabe? Então vamos lá. Se eu sei que eu preciso fazer devocionais todos os dias, se eu sei que preciso orar, ler a Bíblia, buscar mais a Deus, me envolver nas atividades da igreja e não faço isso, como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu vou desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo com Deus? Então, dessa forma, fica difícil, né? Eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu sei que eu preciso ter os meus momentos devocionais todos os dias, mas ao invés disso, eu estou lendo coisas fúteis, eu estou assistindo coisas que vão contra a palavra de Deus, né, que possuem conteúdo que não é muito interessante. Eu estou passando a maior parte do meu tempo fazendo coisas que não vão me acrescentar em nada. Então, se eu faço isso, como é que eu vou aprimorar o meu relacionamento com Deus? Como é que eu vou chegar no ponto de dizer, pronto, eu consigo diferenciar a voz de Deus da minha própria voz, né? Eu consigo diferenciar a vontade de Deus da minha vontade. Fica difícil, né? Por isso que muitas pessoas, elas ainda vivem naquela realidade em que você precisa recorrer a alguém para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? Sei lá, você procura um profeta das profetadas, né, para saber, nossa, eu preciso saber a vontade de Deus em relação a isso, em relação àquilo. E o pior é que essas pessoas que se dizem profetas ou sei lá o quê, ainda dizem para a pessoa o que ela quer ouvir, né? Olha, a vontade de Deus para a sua vida é isso, 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 isso. Ou não, né? A vontade de Deus para a sua vida não é isso, é aquilo. E ainda tem aqueles profetas das profetadas que ainda querem formar casais, né? O eis que eu te digo, né? Aquele varão, aquela varoa é para você. Ou aquele varão e aquela varoa não é para você. Tá. Eu entendo que existem sim pessoas usadas por Deus para nos ajudar, para nos direcionar melhor para o que Deus tem, para o que Deus quer para a nossa vida. Mas a partir do momento em que eu passo a me deter a essas pessoas, alguma coisa está errada. Porque o mesmo Espírito que habita nelas, habita em mim também. O mesmo Espírito Santo que aquela pessoa que se diz profeta, né, o bambambam das profecias, que sabe qual é a vontade de Deus e tal, o mesmo Espírito que habita nela, que diz ela que habita nela, habita em mim também, se for o Espírito Santo de Deus. Então, por que eu vou focar nessa pessoa, enfatizar tudo nessa pessoa, se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida também? Então, muitas vezes, é questão de você não buscar a Deus. Então, como eu não busco a Deus? Como eu não faço devocionais? Como eu não leio a palavra? Como eu não oro? Como eu não louvo? Como eu não vou para a igreja? Como eu não me envolvo nas atividades da igreja? Como eu não ajudo o próximo? Não faço nada disso? Ou não faço muito? Por isso, eu acabo recorrendo a outras pessoas para pedir uma ajuda
espiritual dessa forma. Porque a minha vida espiritual não está desenvolvida. E por quê? Porque eu não procuro fazer todas essas coisas que eu comentei aqui, que aumentam, que melhoram o meu relacionamento com Deus. E a vontade do Senhor para a nossa vida não é que a gente fique recorrendo a outras pessoas para saber qual é a vontade dele, para saber se é para ir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Não. A vontade do Senhor para a nossa vida também é que nós mesmos, venhamos a falar com Ele. Nós mesmos tenhamos um relacionamento com Ele. Nós mesmos venhamos a descobrir, perceber, na verdade, qual é a vontade dele para a nossa vida, sem precisarmos ficar o tempo todo recorrendo a outras pessoas, entende? Repito, o mesmo Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. E se não habita em você, deixa aí uma mensagem que a gente conversa depois. Aí a gente faz uma oração para você aceitar Jesus. É sério, eu tô falando sério, tá? 1º de maio, Dia do Trabalhador, e estamos aqui trabalhando para o Senhor. Coisa boa. Vamos lá, dar continuidade aqui o nosso assunto. Então, através de um relacionamento íntimo com Deus, é que nós passamos a conseguir diferenciar mais qual é a nossa vontade e qual é a vontade de Deus. Lembrando que a nossa vontade precisa ter limites para que a vontade do Senhor se sobressaia na minha vida e na sua vida. Através da leitura da palavra, né, como eu falei, um tempo atrás, já faz alguns anos, eu terminei de ler a Bíblia toda, pela primeira vez. E eu lembro que a primeira vez que eu li a Bíblia, eu li mais assim, para terminar de ler, né? Eu não parava, focava, estudava, esmiuçava a Bíblia, né? Então, a primeira vez que eu li a Bíblia toda foi só mesmo para dizer que eu li toda, né? Que eu lia para cumprir um plano de leitura. Aí depois foi que eu comecei a ler um capítulo por dia, né? Antes, quando eu queria ler a Bíblia toda, eu lia 3 capítulos de segunda a sábado, se eu não me engano, e 5 capítulos dia de domingo, né? Aí assim você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Mas na outra vez que eu fui ler a Bíblia toda, eu já não fiz mais isso. Eu passei a ler um capítulo por dia. Para algumas pessoas pode parecer pouco, mas para mim não, porque eu pego um capítulo e eu consigo ler, eu consigo esmiuçar, eu consigo estudar e eu consigo trabalhar em cima daquele capítulo diário, né? E eu faço isso ainda hoje, né? Até hoje eu faço isso. Eu leio um capítulo por dia e trabalho em cima daquele capítulo, né? Até o meu devocional é em cima daquele capítulo, tudo naquele dia vai ser em cima daquele capítulo. E isso é leitura da palavra, né? Isso é devocional. Isso ajuda a gente a crescer no nosso relacionamento com Deus, né? Oração também, jejum também, leitura da palavra, buscarmos a companhia de pessoas que vão nos acrescentar, que vão fazer com que a gente cresça no nosso relacionamento com Deus, né? Esse é o último ponto antes da gente ir para a segunda parte do que a gente vai falar hoje. Quando eu comento isso, eu tenho que ter muito cuidado, porque muitas pessoas pensam que se eu tenho que andar com gente que vai fazer eu crescer espiritualmente, eu devo desprezar os outros. Claro que não.
eu sou uma pessoa que tem amigos em todo lugar. Tenho amigos na minha rua, tenho amigos do trabalho, amigos na igreja, amigos que estudaram comigo na faculdade, amigo em tudo que é buraco. Mas questão de intimidade é outra coisa, né? Então, eu preciso escolher bem quem são as pessoas com quem eu vou ter intimidade. Eu preciso escolher bem quem são as pessoas com quem eu vou passar mais tempo. Porque são essas pessoas que vão me elevar ou vão me rebaixar. No sentido de me aproximar de Deus ou me afastar de Deus. Mesmo que elas não queiram, ou mesmo que elas não percebam, mas muitas delas, todas elas, na verdade, elas têm uma parcela de contribuição para a nossa proximidade com Deus ou para o fato de nós nos afastarmos um pouco mais de Deus. Então, resta a nós escolhermos bem quem são as pessoas com quem a gente vai passar mais tempo, investir mais tempo com essas pessoas. Então, eu sou amigo de todo mundo, né? Mas tem aquelas pessoas que eu gosto de passar mais tempo. Eu me sinto bem com essas pessoas. Né, por mim, eu viraria uma madrugada conversando com essas pessoas, tomando um café, trocando ideias, muitas vezes, principalmente também, né? A respeito da Bíblia, a respeito de coisas de Deus. Então, esse tipo de pessoa que vale a pena você passar mais tempo, né? Você investir tempo com elas, porque assim você vai melhorar, aprimorar o seu relacionamento com Deus e, consequentemente, você vai conseguir distinguir um pouco mais qual é a vontade dele para a sua vida, né? Saber qual é a sua vontade e qual é a vontade dele. E o último ponto que eu tinha falado, né, de coisas que nós podemos fazer que nos ajudam a melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, para que a gente saiba diferenciar qual é a nossa vontade e a vontade dele, é nos envolvermos em atividades da igreja. E aqui a gente entra na segunda parte, segunda e última parte do nosso tema, do nosso assunto de hoje, né? Se envolver nas atividades da igreja. É bom, é massa, é maravilhoso. Nossa, cara, é muito bom, mas precisa ser feito com muito, muito, muito cuidado. É uma coisa que precisa ser feita com muito cuidado, tá certo? Tem gente que acredita que quanto mais coisas você faz na igreja, quanto mais tempo você gasta, você doa, você dedica às coisas da igreja, mais espiritual você é. É errado, né? Se você pensa assim, desculpa, mas não é, tá certo? A quantidade de atividades que você faz, a quantidade de coisas das quais você participa na igreja, a quantidade de horas que você se doa, que você dá o seu sangue, o seu suor para as coisas da igreja, não tem nada a ver com o teu nível de espiritualidade. Pode ajudar, com certeza, mas esse não é um medidor de espiritualidade. Longe disso, não é. Então vamos lá. Os limites, eles precisam existir até mesmo nisso. Os limites precisam existir até mesmo nessa questão, nesse ponto que a gente está conversando agora, que são as atividades na igreja, né? Tudo que a gente faz relacionado à igreja. Então, sábados passados eu comentei sobre isso
E hoje eu vou comentar de novo, usando esse exemplo de novo. Quando eu era adolescente, eu queria fazer alguma coisa na igreja, né? Que eu gostava demais. Mas eu acabei fazendo muita coisa, né? E você que está assistindo isso, alguns de vocês, na verdade, devem se identificar um pouco com o que eu vou falar agora. Então, eu comecei, eu acho que foi dando aula na escola bíblica dominical. Então, eu dei aula para crianças, não é fácil. Ó, Fádia, parabéns, Loide, parabéns, Laís, Adson, Eliane, todos vocês, parabéns, um beijo. Mas é para vocês, tá? Que eu tentei dar aula para criança e vi que não rola, não dá certo. Não dá certo, mas parabéns para vocês. Cara, eu admiro muito quem tem esse chamado de ensinar crianças, de dar aula para crianças. Eu tentei. Só tentei, mas não deu. Então, eu dei aula para crianças, aí depois eu dei aula para adolescentes, já gostei um pouco mais, né? E dei aula para grupos de jovens também, e gostei ainda mais, né? Então, o público que eu me identifiquei mais foi com esse público do final da adolescência para o começo dos 18, 19 anos. Entrei para o grupo de louvor da igreja, né? Até hoje faço parte do grupo de louvor, faz acho que uns 10, 15 anos que eu faço parte do grupo de louvor. Entre 10 e 15 anos, aqui eu não lembro exatamente o ano que eu entrei para o grupo. Fiz parte do grupo de teatro da igreja e hoje sou líder do grupo de teatro da igreja, mas também participei do grupo de dança da igreja. O Kings Kids eu já fui parte. Não me recordo... Street Dance já cheguei a participar também. Projetos sociais da igreja, o Bom Samaritano, né? A oração do sacrifício, reunião de homens, reunião de jovens, liderança do Projadma. Cara, então assim, por aí você vê que eu fiz muita coisa, né? Eu me orgulho disso? Não. Não por quê? Porque de certa forma eu acabei me desgastando. Uma parte de mim, na verdade, eu acho que essa parte achava que quanto mais coisas eu fizesse na igreja, mais espiritual eu seria. Isso não é verdade. A única coisa que eu ganhei foi me desgastar. O pior foi que muitas pessoas chegavam para mim e pediam para eu fazer alguma coisa na igreja ou participar de alguma coisa na igreja e eu não conseguia dizer não para a pessoa. Não sei por quê. Eu achava que se eu dissesse não, eu não vou fazer isso, né, na igreja. Eu achava que se eu dissesse não, a pessoa ia ficar com raiva de mim, ela ia ficar chateada, ela podia pensar não sei o que de mim, ou eu podia estar pecando, né, por dizer não a uma pessoa que estava precisando de ajuda em algum departamento da igreja, e por aí vai. Então, os motivos poderiam ser vários, né? Mas muitas vezes eu não consegui dizer não para pessoas da igreja que precisavam de ajuda em determinado departamento, né? Eu não queria ir, eu diria, mas eu acabava indo, né? Porque eu não conseguia dizer não para essa pessoa. E isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério, porque a gente precisa fazer aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida, né? Também eu não estou dizendo que você não deva ajudar, né? Tipo assim, eu não vou fazer isso na igreja porque isso não é o meu chamado, não é a minha área,
Tá, não é o seu chamado, não é a sua área, mas o que te impede de ajudar, né? Então, assim, você dá uma força, você ajudar, não tem problema nenhum. Agora, você dá o seu suor, o seu sangue, o seu tempo, se dedicar em coisas, né, na igreja que às vezes não é aquilo que o Senhor queria que você fizesse, e outra, coisas que estão fazendo com que você perca noites de sono, você adoeça de tanto trabalhar, você fique cansado, você não tenha nem tempo para sua família, aí tá errado. Aí tá errado. Uma coisa boa que aconteceu foi comigo, né, em relação a isso, foi que apesar de eu ter cometido esse deslize de ter me envolvido em muita coisa na igreja, apesar disso, eu pude descobrir quais são as áreas, né, quais são os pontos que eu me identifico e que eu sei que o Senhor gostaria que eu fizesse, né? E que eu sei que não vai me desgastar, sugar minhas energias, não vai tirar o tempo que eu tenho para minha família. Então, isso me ajudou a identificar, né? Então, assim, voltando pro exemplo das crianças, né? O exemplo das crianças. Eu dei aula para crianças? Dei, né? Continuei? Não. Mas eu entendi... A produção tá rindo da minha cara. Mas eu entendi que não é para mim. Eu entendi que não é para mim. Entendeu? Então, eu fui filtrando. Com o quê? Pesado, viu? Eu não vou nem reproduzir aqui o que tu acabou de falar, porque isso foi pesado. Né? Então, assim, isso, de qualquer forma, isso me ajudou a filtrar aquilo que era para eu fazer, entendeu? Então, eu dei aula para crianças, não dei mais. Eu participava do grupo de dança, saí do grupo de dança. Eu estava no grupo da ação social, saí do grupo e tal. Então, hoje, na igreja, eu só faço parte eu lidero o teatro, né, que é o grupo Chama. Faço parte do grupo de louvor e ajudo na liderança dos jovens, né? Ajudo o Gildemar, que é o líder de jovens, eu fico ali tentando ajudar com o que eu puder. Fora isso, eu acho que eu não faço mais... acho que é só isso mesmo. Né? Então, eu passei na peneira, eu filtrei tudo aquilo que eu fazia dentro da igreja. Porque senão eu ia me desgastar, eu não ia ter tempo para minha família, eu não ia ter tempo nem para os meus momentos, né? Eu e Deus, os meus devocionais, porque era muita coisa que eu fazia dentro da igreja. E eu entendi que não é isso que Deus quer para a gente. Até porque, repito, a quantidade de coisas que você faz na igreja não é um medidor de espiritualidade, de forma alguma. E o nosso próximo ponto que a gente vai comentar, é o último ponto, na verdade, tem a ver com a paz de Deus, que é a chave para todas as coisas. Eu vou já explicar para vocês o que é isso. Então, só terminando esse ponto que a gente estava comentando agora, após isso, algumas pessoas elas vieram me procurar pedindo para eu fazer algumas coisas na igreja. Infelizmente, eu tive que dizer não para elas. Foi difícil? Foi. Mas assim, desde o primeiro sábado que a gente está conversando sobre isso, a gente viu que é importante a gente dizer não, né? Tem gente que fica chateado quando você fala não, diz que você está em pecado se você disser não,
fica com raiva, fica pensando mil e uma coisas de você se você falar não. E a gente vê na palavra de Deus que existem limites, cara. Existem limites. Deus estabeleceu limites. E nós, como sua criação, precisamos estabelecer limites também. Você precisa conhecer os seus próprios limites. Você precisa estabelecer limites para você. Conhecer os seus limites também. E respeitar os limites dos outros, né? Tipo, você fica insistindo para que a pessoa faça uma coisa que você nem sabe se ela quer. Ou se ela vai, né, vai fazer legal aquilo e tal. Então, a outra pessoa tem limites também. E você precisa respeitar os limites dessa pessoa, né? Isso é bíblico. E eu consegui dizer não, né, para algumas dessas pessoas. E hoje, graças a Deus, eu só me envolvo nessas atividades que eu falei na igreja, né? E eu me sinto bem, eu me sinto fazendo aquilo que eu gosto, nas áreas que eu gosto e com o tempo que eu tenho disponível, né? Sem, como é que eu posso dizer, me sacrificar, né? Sem colocar o meu pescoço na corda, de tanto fazer tudo na igreja, né? A igreja ela é um corpo, né? Você não precisa fazer tudo e nem deve fazer tudo, né? Até porque outros talentos de outras pessoas precisam ser descobertos, né? Cada um é bom em alguma coisa. Eu posso ser bom em uma área que você não é, mas você é bom em uma área que eu posso não ser. Então, cada um de nós temos a nossa contribuição, né, para o reino de Deus. E a última parte que eu queria comentar hoje era sobre a paz que vem de Deus, né? Então, o ponto-chave para a gente descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida é a paz. Isso é algo, eu estou falando assim, mas é baseado em experiências próprias, né? Em testemunhos que eu tenho. Então, tem a leitura da palavra, o devocional, a oração, o jejum, o louvor, a companhia de pessoas que vão te aproximar de Deus e o envolvimento com algumas atividades na igreja. Quando você faz tudo isso da forma correta, o seu relacionamento com Deus ele é melhorado, né? Você sobe mais alguns degraus no seu nível de intimidade com Deus. E quando isso acontece, falta o elemento surpresa, que é a paz de Deus. Essa paz você sente quando o Espírito Santo fala ao seu coração se tal coisa é a vontade de Deus ou não. Ou se é a sua vontade e não a vontade de Deus. Como assim? Eu vou falar outro exemplo, né? Vou citar outro exemplo. Quando eu ainda não estava na faculdade, eu estava pesquisando, né? Eu já terminei a faculdade, já sou formado, mas antes de entrar na faculdade, eu tinha dúvida sobre o que eu queria fazer. Eu tinha aquela vontade dentro de mim de querer ser médico veterinário, mas eu achava que era um sonho de criança, né? E aí eu, não, já sei, eu vou fazer outras coisas, né? Assim, eu vou pesquisar outras coisas. Então, alguns amigos meus falaram que eu tinha jeito para ser jornalista, porque eu gostava de ler e escrever muito. Outros falavam que eu tinha jeito para ser professor. Outros diziam que eu tinha jeito para ser isso, aquilo e tal e tal. Então, eram tantas vozes, eram tantas opiniões das pessoas, né? E isso eu estou dizendo pessoas próximas de mim.
e pessoas que me amavam, que queriam o melhor para a minha vida. Mas eram tantas vontades, tantas vozes, que eu não sabia qual era a vontade de Deus para a minha vida. Porque a vontade do Senhor precisava e precisa ser mais importante do que a vontade e as vozes das outras pessoas, né? É sempre bom a gente ouvir a opinião dos outros, né? Não que a gente vá seguir à risca tudo que o pessoal fala, né? Mas é bom a gente ouvir a opinião do outro, saber o que o outro tem a dizer, o que você acha disso, né, e tal, o que você acha que eu deveria fazer, a opinião de uma pessoa mais madura, né, quem sabe, né, espiritualmente e tal. Mas, como eu falei no começo, você também tem o Espírito Santo dentro de você. E o que foi que eu fiz naquela época? Eu pesquisei sobre várias profissões, né? Eu fiz uma lista e eu fui riscando todas as profissões que eu não me identifiquei. Então, eu risquei jornalista, eu risquei contabilidade, eu risquei direito, risquei um bocado de profissão. No final, ficou só medicina veterinária, né? E não deu para outra. Fiz a prova do Enem, entrei para a faculdade de veterinária e eu só tomei essa decisão porque eu orei a Deus e eu senti uma paz no meu coração. A paz que vem de Deus. Diferente se eu tivesse orado a Deus, né? Eu estou pesquisando, eu estou vendo aqui qual é a profissão que eu quero, mas eu também estou orando a Deus. E eu estou perguntando a Ele, Senhor, é isso mesmo? Né? Então, quando eu sentia um desconforto, uma falta de paz, vamos dizer assim, no meu coração, eu já entendia que não era de Deus. E quando eu sentia aquele refrigério, aquela certeza, aquela paz, aquela sensação boa em relação a alguma coisa, debaixo de oração, sempre, aí eu entendia que aquilo era a vontade de Deus. E isso aconteceu, inclusive, quando eu tive que escolher qual lugar eu ia fazer a minha faculdade. Se eu ia fazer aqui mesmo, né, no Ceará, ou se eu ia fazer em outro estado, porque a nota que eu tirei no Enem, ela poderia ser usada, foi boa, né, eu poderia usar essa nota em outros estados, né, em universidades, em faculdades de outros estados. E eu orei a Deus em relação a isso. E eu não senti paz naquele momento, né, de sair daqui para ir para outro estado, né, começar a minha vida profissional lá, né, fazer a minha graduação, na verdade. Eu entendi que não era a vontade de Deus, porque eu orei, busquei, né, enfim, melhorei o meu relacionamento com Deus cada dia mais, e aí eu senti que não era a vontade dele. Mas, em relação a fazer a faculdade aqui, eu senti uma paz. Eu senti aquele refrigério, aquela certeza. Então, eu pude entender que, naquele momento, a vontade de Deus para a minha vida era que eu fizesse a minha faculdade aqui. Aqui mesmo, né? Só que, eu lembro que, na época, Deus, ele falou ao meu coração que eu ia embora, eu ia sair daqui, né? Só que não agora, né? Eu senti essa paz no meu coração em relação a um tempo em que eu não vou estar mais aqui. Eu vou para outro lugar, para outro estado, quem sabe, não sei, outro país, não sei. Só que não agora, né? Foi essa certeza que Deus colocou no meu coração. E essa certeza, ela veio junto com essa paz, né? Então, eu entendi que naquele momento era a vontade de Deus e isso era a vontade de Deus para a minha vida, né? Aí, quando chegar o momento em que eu não vou estar mais aqui, né? Que eu vou embora para outro lugar, bem longe, aí...
Aí eu vou sentir essa paz de Deus, né? Dizendo, olha, tá na hora, né? Pega tuas trouxas, vai embora. Aí eu vou para bem longe do Almi, né? Dá glória a Deus que não vou estar mais com essa produção enchendo meu saco, pedindo para eu chegar cedo para apresentar esse programa. Que maravilha, Senhor. Ah! Aí, é isso, pessoal. Eu quis finalizar com a vontade de Deus, né? Falar sobre a paz de Deus, na verdade, né? No final, para mim, quando você segue todos esses pontos que eu falei, a paz de Deus, quando você sente, você sabe que aquilo é a vontade dele, né? E não a sua vontade. Obrigado a todo mundo que participou, que comentou, que nos assistiu, e a você que não assistiu ao vivo, mas que vai estar assistindo a nossa gravação, tá certo? Terminamos o nosso assunto, limites, né? 5 sábados só falando sobre isso. E a partir do próximo sábado a gente vai estar com um tema novo, um assunto novo, um formato novo. E eu espero que vocês gostem. Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima. Valeu! No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti.